que vai que ela pega. Aí eu sou responsável pelo mal que eu causei a outra. No livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No livro dos Espíritos, que fala, se nós não fazemos o bem, mas também não fazemos o mal, somos agradáveis aos olhos de Deus? A resposta é taxativa, não. O homem é responsável até pelo mal causado pelo bem que ele deixou de fazer. Tá? Um mal que é causado a alguém pelo bem que eu deixei de fazer quando tinha possibilidade de fazê-lo, tá? Também é uma escolha muito equivocada. Nós temos que ter ação. Se vamos viver essa vida para não fazer nada, vai embora, não tem o que fazer aqui. A vida é de atitude. Tá? Nós precisamos ter atitude para a vida valer a pena. Para não ficarmos com culpa e medo, que é o que vem sendo trazido de séculos e séculos, e ficar podando a nossa vida. Jesus trabalha muito com o amor e a simplicidade. Tá? Agora, o amor não tem que ser coisa de novela. E também, Jesus, Deus, não espera de mim que eu sinta o amor de Jesus, que eu sinta o amor do São Francisco, que eu sinta o amor do Chico Xavier. Eles esperam que eu trabalhe com o amor que eu tenho. Todos nós temos amor. Todos nós. Em maior grau, em menor grau. E aqueles que têm em menor grau podem chegar num grau maior. Aqueles que têm em maior grau podem chegar num grau maior ainda. Nós podemos. A ideia que o Evangelho passa é essa. Nós podemos. Se tem alguém aqui hoje que está com uma depressão horrível, não esquente a cabeça. Tudo passa. Tudo passa. Na nossa vida, tudo passa. E quem está deprimido não é deprimido. Está. Essa é uma condição que nós precisamos ver. Quando nós temos uma doença, nós não somos aquilo. Nós estamos com aquilo. Tá? Essa é uma coisa muito importante, eu falo por experiência própria. Nas depressões que tive, eu achei que era depressivo. Quando eu comecei a entender que havia outras pessoas, que eu podia entender o amor, que tentavam me dar, mas eu não entendia. Que aos poucos, tentando fazer alguma coisa e sentindo o amor que eu podia dar, eu comecei a entender o amor que os outros me davam. Aí eu fui notar que eu estava depressivo até fazer o meu amor trabalhar. É difícil? É. Leva tempo? Leva. Mas é totalmente possível. E esse é o caminho. Nós temos doenças aqui na Terra que nós usamos, talvez até a pedido antes da reencarnação. Tá? Para quê? Para que possa moldar o nosso espírito. Não é por isso que eu tenho que ficar optando pelo sofrimento. Seria também uma loucura ficar optando pelo sofrimento. Mas nós só estamos, não somos. Nós podemos. E essa possibilidade de poder, tomando a nossa mente com um pensamento positivo e o nosso coração, quero ir, quero viver. Quero trabalhar na minha comunidade, quero viver com o outro, quero melhorar para ser uma pessoa mais atuante, para ter a minha consciência tranquila, para saber que o trabalho que eu faço não é só o trabalho vinculado a uma remuneração, que lógico que é altamente importante, mas o trabalho do amor que eu posso levar. E esse amor é coisa simples. Hoje eu vi um negócio que eu achei muito bacana. Eu estava andando numa rua e uma senhora caiu a bengala dela e um saquinho que ela levava na mão, que ela segurava, na mesma mão que segurava a bengala. O carro que estava na minha frente, o cara deu seta, parou, desceu do carro, não deixou a mulher, que já era de uma idade avançada, abaixar, ela podia cair. Ele saiu do carro, abaixou, pegou a bengalinha dela, pegou o saquinho de coisas que ela estava levando, deu a ela. Aí ele foi para o carro, ela agradeceu. De repente ele viu que ela não conseguia atravessar a rua, porque ela era muito lenta e passava muito carro.
Ele veio, pegou a mulher para o braço e atravessou a rua junto com ela, pedindo para algum carro parar. Vejam que simples trabalhar o amor. E como é bom, eu que estava atrás e vi, na hora eu falei, nossa, como tem gente boa, e a gente não vê. Tá? Então vejam, nós vivemos num mundo bom, e não num mundo ruim. Quem que está aqui hoje que mata para ver o tombo? Ninguém. Nós viemos buscar alguma coisa de adiantamento, de progresso, de crescimento espiritual. Temos erros? Temos, mas temos que aprender a conviver com eles, entendê-los e modificá-los conforme for necessário e conforme nós pudermos para coisas boas. Tá? É a mesma coisa que a gente pega, por exemplo, uma bicicleta. Eu pego uma roda de uma, outra roda de outra, um guidão de outra, o quadro de outra e vou montando uma bicicleta. É assim comigo, o eu interno. Estou estraçalhado, estou machucado, estou dividido dentro de mim mesmo. Tá? Jogar o pensamento positivo, usar o nosso evangelho como um gás para correr. Tá? E a partir desse momento, ir juntando os nossos cacos, e juntando as nossas peças, e fazermos de nós uma nova bicicleta, talvez muito melhor do que aquela que imaginávamos antes. Nós podemos. Se não pudéssemos, não estávamos aqui. Vocês já imaginaram? Deus cria um universo, né, enorme, infinito. Né? Nessa terrinha pequenininha como a nossa, nesse universo infinito, Ele bota pessoas que vêm de uma evolução lá de trás, tem todo um processo de evolução para chegarmos onde chegamos. Processos milenares. Tá? Agora, se não é para dar certo, qual que é o custo-benefício disso? Deus, então, seria um administrador muito ruim. Tá? Não seria possível imaginar um administrador tão ruim sendo Deus. Outra coisa importante. A nossa fé não deve, tá? Isso eu estou afirmando, não deve ser baseada só naquela coisa, eu acredito, uma coisa louca, cega, tá? Porque ela pode acabar com uma coisa que aconteça contra a nossa fé. Mas a nossa fé também não deve ser baseada só na letra, só na ciência. Tá? E isso eu estou dizendo para nós espíritas e que também tentamos ter uma faceta religiosa da nossa vida. Tá? Porque os materialistas gostam da ciência e talvez da filosofia. E os espiritualistas precisam unir a ciência e a filosofia para que se forme a religião do futuro. A ideia de futuro é conhecimento e uma fé calcada nesse conhecimento para o crescimento geral. E não só o crescimento individual. Aliás, não existe crescimento pessoal se eu não estiver em comum, em comunidade, trabalhando com o outro. Vejam, um exemplo simples. Para começar, nós nascemos em família, não é? E aí começa um problema sério. Nós nascemos em família, se nós tivermos uma família de 6, por exemplo, nós temos 6, cada um pensando de uma forma. Apesar de a educação ser parecida, cada um pensando de uma forma. Então aí começa já alguns desajustes, porque normalmente nós queremos impor a nossa opinião. Eu vi uma mulher no Facebook, eu não sei se diz hindu ou indiana, não sei, ela fazendo uma palestra que foi gravada no Facebook, ela dizia que ela foi para Nova York uma vez e ficou hospedada na casa de um casal que ela era amiga. E ela disse que eram 2 quartos e um banheiro no meio. Por educação, desculpem gente, que eu estou com a garganta bem inflamada.
por educação, o casal ia primeiro ao banheiro e ela ia depois. Já cedo era aquela discussão no banheiro. O marido chegava, mas por que você aperta a pasta aqui? Você não está vendo que isso aqui faz gastar a pasta? E a mulher falava, por que você aperta aqui? Não está vendo que você entorta tudo o tubinho da pasta? Uma discussão muito simples, que aparentemente não leva a nada. Só que era cada um querendo ter razão. Uma discussão que parecia uma brincadeira, mas já começa o dia. Caramba, por que ela não faz como eu quero? E ela a mesma coisa. Quando essa mulher, a visitante, foi embora, ela queria deixar um presente para eles, e ela deixou. Comprou 2 tubinhos de pasta, escreveu o nome de cada um e escreveu embaixo, apertem como quiserem. Tá? É uma história já conhecida, essa do tubinho de pasta, mas é muito interessante. É muito interessante, porque o respeito ao outro é deixar que ele aperte como quiser. O que mata os casais, as famílias, não são as coisas complicadas. Quando a coisa pega, que é difícil para a família toda, o pessoal se une, todo mundo vai atrás, briga, corre, batalha, e acaba vencendo a situação. Mas quando a coisa, o probleminha é, eu quero ter razão, eu estou certo, esse eu estou certo acaba com casamento, com namoro, acaba com amizades, acaba com pequenas comunidades que estão começando, acaba com centros espíritas, acaba com outras igrejas. Tá? Por que eu tenho que ter razão? A minha razão é minha e eu vivo dentro dela. Tá? Como eu estou aqui hoje expondo para vocês alguma coisa, eu estou expondo conforme o que eu penso. Tá? Como eu leio o Evangelho, como eu penso e como tento praticá-lo. Isso não diz que vocês são obrigados a engolir e eu não posso ficar enfiando em cada um o que penso. O que nós fazemos aqui na frente é dar uma ideia, uma possibilidade de se pensar alguma coisa, ou com mais firmeza, ou dar a possibilidade de ver alguma coisa diferente, tá? Para que ela abale um pouco a nossa tese. Nós temos teses de vida que nós não mudamos de jeito nenhum. E às vezes elas são arcaicas para nós e para os outros, elas nos trazem dificuldade no sentido pessoal e na convivência com o outro, e nós não mudamos nem a paulada. Essa coisa de tô certo. Então vejam, nós precisamos ter a ideia do crescimento. É como se falava da dialética antigamente, que aliás era materialista, mas o J. Herculano Pires escreveu um livro, em 1900 e pouquinho lá, a dialética, espiritismo dialético. Tá? Então vejam, eu tenho uma tese de vida, é a maneira que eu vivo. Mas se eu tiver de mente aberta, eu pego alguma coisa que outra pessoa me falou que eu acho até interessante, mas que vai um pouco contra os meus conceitos, ou que eu não conheço, e elaboro isso. Será que é? Será que não é? Eu vou atrás de perceber. Aí então, juntando a melhor parte daquilo que eu penso, e juntando a melhor parte daquilo que é novo para mim, eu saio para uma antítese, para uma nova tese, só que um passo acima daquela que estava antes. Então eu tenho uma tese de vida, uma maneira de viver. Eu recebo alguma coisa que não é exatamente igual àquilo que eu penso, uma antítese, uma antitese. E disso tudo eu faço uma síntese, uma junção da melhor parte das duas coisas para ter uma vida nova, para ter uma vida mais participativa, para ter uma vida em comum. Gente, nós não podemos esquecer esse detalhe. A vida é em comum. Quem não está querendo conviver em comunidade, está pensando só em si próprio, corre um risco danado,
Se já não está, cair numa depressão profunda. Tá? Eu digo isso, como falei antes, por minha própria experiência. Quando eu estava deprimido, eu só olhava para mim mesmo. E não está errado isso, não estou aqui criticando nenhuma pessoa que esteja com depressão ou alguma doença gerada por ela. Não há crítica, é comum. É dentro do estágio que estamos. Todo mundo, segundo as estatísticas, todo mundo vai sofrer ou sofreu um quadro de depressão em algum momento, gerado por diversos fatores diferentes. Tá? Agora, aquela depressão de doença que dura muito tempo, normalmente, não estou generalizando, mas normalmente ela é levada por isso. Eu estou me sentindo mal, começo a olhar só para mim mesmo, luto que nem um louco, gasto todas as minhas forças em mim mesmo, fico num estado lastimável porque as forças foram embora, de cama, não consigo sair, não tenho vontade para nada, ainda tenho que aguentar aqueles em volta, oh, sai disso, larga a mão de ser safado, vagabundo, tem que aguentar essas coisas ainda, o que piora muito a situação ainda, tá? E eu não consigo. Mas, quando eu começo a ver a possibilidade do trabalho em função de alguém, tá? Em função de um projeto, em função do comum, por isso que eu chamo de comunidade. Os termos comunidade perderam um pouco de sentido. Existe muito do Rio de Janeiro, com o negócio dos morros e tal, aquelas coisas, mas não é a comunidade que eu quero passar, que eu entendo. O que eu entendo de comunidade é o senso comum. O que eu entendo de comunidade é a ação participativa em qualquer lugar que eu estiver. E vejam, como eu falei de amor no começo, que não esperam de nós o amor de Jesus, do Chico Xavier, tá? Nós temos que entender uma coisa. Às vezes há uma questão na nossa cabeça que é muito importante. Principalmente no que se refere à depressão, quando estou saindo, quando estou um pouco complicado. Eu amo? Será que eu amo? Será que eu sei amar? Será que eu sei fazer as coisas baseado no amor? Então aqui vai uma coisinha interessante sobre o amor. Toda situação, vejam, todas as pessoas que eu tiver comprometimento e compromisso, todas as situações, os grupos, o trabalho que eu tiver comprometimento e compromisso, eu estou amando. Ah, mas é simples assim? É. Se tem uma pessoa e eu tenho comprometimento e compromisso com ela, eu quero estar com ela, eu quero ajudá-la, eu quero fazer com que ela seja feliz. Se eu tenho uma causa que eu acho muito importante, eu vou estar lá. Eu vou brigar por aquela causa, porque eu tenho comprometimento e compromisso. Por isso, quem achar que não ama, fique tranquilo. Tendo comprometimento e compromisso, está amando e bem. Tá? Agora vejam, amor, Jesus coloca amor como a saída da humanidade. E nós ficamos embolando esse amor na nossa cabeça, principalmente por aquela parte que diz amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, de toda a tua alma, de todo... Aí já começa um problema para nós. A ideia está certa. Amar a Deus. Mas o que é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não é quem é Deus, o que é Deus. E olha, vejam, não há dificuldade, não deve ser só em mim essa dificuldade. A gente às vezes não pensa em Deus como homem, porque em todas as encarnações que nós tivemos até agora, Deus foi colocado como homem. Tá? Como aquele homem barbudo, até a tela do Da Vinci lá é colocado nisso, aquele homem barbudo tocando o dedo do homem aqui na Terra. Não é isso? Tá? Então nós temos um pouco. Aí, como por várias encarnações Deus foi passado como Jesus, às vezes eu estou pensando em Deus e tendo a imagem de Jesus. E ainda uma imagem um pouco estranha, porque essa imagem foi moldada aos poucos pelos europeus,
de tal forma que Jesus se parecesse muito com eles. Então nós precisamos também ver esses detalhes, que não muda nada. Jesus continua sendo Jesus em toda a sua expressão de amor, de bondade e de confraternização. E outra coisa, Jesus tinha atitude, que é o que nós falamos antes, compromisso e comprometimento conosco. Ele ia atrás, ele não ficava esperando. Tá? Tem certas passagens que ele estava na praia e o povo chegou. Tá? Jesus tinha atitude, que às vezes é o que falta para nós, ter atitude. Mas às vezes nós queremos que as atitudes sejam aquelas coisas que eu tenho que sair da primeira página do jornal, capa de revista, e não vai dar. A maioria de nós é muito dentro de um padrão normal e comum. Tá? Às vezes nós vamos ser que nem um artista que vai ficar aparecendo no jornal, nisso, aquilo. Não vamos ter a consciência disso. A nossa vida é muito boa sem isso. Tá? É isso que nós precisamos entender. A nossa vida é muito boa sem isso. Outra coisa importante, muito importante. Vejam, se Deus... deixa eu completar a imagem de Deus primeiro. Nós tentamos ter essa imagem como homem. Agora, vejam, através do tempo, o que aconteceu? Deus, ele tinha construído uma terra, eram os deuses primeiro, que na verdade a gente imaginava que era quadrada, mas não era, era retangular. E algumas ideias davam a ideia de 4 pilares segurando em cada ponta, os mares caíam pelos lados, e 4 elefantes enormes segurando os pilares, mas tinha já aí um problema. Se a terra está em cima, os pilares estão embaixo, e os elefantes mais embaixo ainda, onde é que os elefantes pisavam? Tá? Então vejam, aquelas crenças que eram colocadas, e as pessoas acreditavam, sem fazer um raciocínio tão lógico e tão comum. De repente, essa terra ficou redonda. Aí complicou uma coisa. Se Deus está no céu, quem está no céu nesse momento? Nós ou os japoneses? Tá? Complicou. Aí a coisa já. Depois, a Terra era o centro do universo, até o Sol rodava em torno da Terra. De repente, descobriram que a Terra girava em torno do Sol e que era só uma bolinha sem brilho nenhum. Tá? Com um montão de espécies aqui dentro. De repente, notaram que nós estamos dentro de uma galáxia com aproximadamente 200 bilhões de estrelas que estão dentro de um universo provável com aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Onde está Deus? Na Terra ou nesse universo enorme? Como nós passamos a ver Deus agora? Tá? Eu conversando com uma pessoa, um rapaz que é ateu, ou seja, não acredita em divindade, ele me disse o seguinte: não acredito em Deus, eu acredito na natureza. Não é? Talvez seja a mesma coisa, não é? O nome diferente. Mas o importante, o outro acredita em Jeová, outro acredita em Alá, sei lá, tem tantos nomes. Mas o mais importante é ter esse Deus, ter essa concepção de um poder superior a nós. De um poder superior, e se ele é um poder superior, as regras desse poder superior são melhores que aquelas que nós conseguimos elaborar aqui na Terra. Não é isso? É lógico isso. Um poder superior a mim consegue elaborar situações melhores que as minhas. Então, tem 2 atributos de Deus que são interessantes: justo e bom. Tá? Deus é justiça e amor. E o homem, conforme no livro 3º do Espíritos, não sei se aí tem 11 ou 12, da parte de justiça, amor e caridade, o homem, o ser humano, para estar bem consigo mesmo, consciência tranquila,
ele precisaria viver em 3 situações: justiça, amor e caridade. Tá? Não há justiça sem amor e caridade, não há caridade sem justiça e amor. Tá? Essas coisas têm que estar juntas. É a única lei que nós temos que tem 3 palavras ali, que são 3 situações que têm que estar juntas. Agora, do que parte de Deus, a caridade não é necessária porque ele já é o amor total. A caridade já está implícita. Então, ele é bom e justo. Sendo bom e justo, tá, as regras são melhores. As regras sendo melhores, significa que esse poder superior a mim, através do processo reencarnatório, me colocou num lugar que é onde eu tenho que estar. Às vezes nós estamos, também me cito como exemplo, estamos aqui ouvindo uma palestra e o palestrante fala: amar ao próximo como a si mesmo. Nossa, meu chefe tinha que ouvir isso. Aí o cara fala alguma coisa: fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizesse. Nossa, meu empregado devia ouvir isso. Nunca somos nós que temos que ouvir. Não é estranho isso? Se é nós que estamos aqui, como é que é outro que tem que ouvir? Não é totalmente louco um negócio desse? Somos nós que estamos aqui. Somos nós que temos que ouvir. É a nossa busca. É a elaboração da nossa felicidade. E não ficar jogando coisas dos outros. Sou feliz por aquele, sou infeliz por aquele. Eu sou feliz ou infeliz pelas minhas escolhas e os atos decorrentes dessas escolhas. Isso é altamente importante colocar. Então, eu estou no lugar certo, com as pessoas que me rodeiam certas, nas situações certas e fazendo as escolhas certas. Mas como fiz a escolha certa se deu errado? Fez a escolha certa baseado naquilo que conhecia naquele momento. Quanto menor o nosso conhecimento, mais egoísmo e orgulho. Quanto maior o nosso conhecimento, mais amor e humildade. É isso que nós precisamos ver. Ligar a ciência ao amor e à humildade, e ligar o amor e a humildade à ciência. Talvez Deus seja o grande matemático do universo, é uma outra expressão, o grande arquiteto do universo, outra expressão, e aí por diante. Tá? Então nós temos que colocar essas coisas. Tem uma coisa que normalmente o Evangelho segundo o Espiritismo destaca lá no começo do livro, que é a fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então é aquilo que eu acabei de dizer. Fé na ciência, tá? Ciência na fé. Filosofia e ciência moldando a religião do futuro. Tá? Então vejam, a questão do amor, antes da gente terminar, eu queria colocar algumas coisas da questão do amor, que a lei nos evangelhos, tá, é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e tal, e a segunda situação, semelhante à primeira, amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. O resto é exercício, na minha opinião. Tá? Vamos ver alguns exercícios que estão escritos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino do céu. Treinamento de humildade. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, que não ficam pensando mal de nada, de ninguém. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Esse é o melhor exercício que nós temos. Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Esse é o exercício básico para se chegar no amor. E é fácil de fazer, tá? Difícil na mente e no coração, mas uma possibilidade muito grande. Amai os vossos inimigos. Aí é meio complicado, mas ainda dá. Perdoar as ofensas se quiserdes ser perdoados.
Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Quando eu tenho que julgar alguém, olho para isso é muito importante. Então, humildade e caridade foi o que Jesus quis nos transmitir o tempo todo. Para nós encerrarmos, e vai valer como prece de encerramento aqui, tem na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7, e depois uma outra tomada do versículo 13. Para quem tem dúvida em relação às epístolas, são cartas que Paulo de Tarso mandava às novas igrejas que eram criadas entre os pagãos, ou seja, povos que não faziam parte da Judéia ou Israel, tá? E o Paulo de Tarso levou essa mensagem. Então, como nossa prece de encerramento, sintam essas palavras. São bonitas demais. Elas aliviam o nosso coração. Então, para essa prece de encerramento, vamos sentir. Vamos encher o nosso coração para podermos sair daqui melhores do que chegamos. Tá? Aí, outra coisa. Os evangelhos segundo o Espiritismo, eles traduzem amor como caridade. Tá? Então, eu vou usar a palavra caridade, usando o evangelho segundo o Espiritismo, que normalmente está traduzida como amor nos evangelhos comuns. Tá? Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. A caridade não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. A caridade não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Boa noite a todos. E peço desculpas porque nós somos um pouquinho além do horário.